Estamos aqui no canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional, para mais uma aula. E dessa vez nós vamos responder a um simulado de conhecimentos pedagógicos, os conteúdos mais cobrados nas diversas provas de concursos das carreiras educacionais. Nós responderemos a 40 questões. Serão 2 aulas, não fica muito extensa a aula, tá? Então, corrigiremos 20 na aula de hoje e na próxima aula mais 20. O material está aqui na descrição do vídeo, eu também deixo nos comentários e também deixo lá no meu canal do Telegram. Já quero pedir para você me seguir também lá no Instagram, para você ficar sabendo tudo de primeira mão. E aproveite, se inscreva no canal, ativa o sininho da aprovação para você não perder nenhuma aula, porque toda terça e toda quinta nós temos um vídeo novinho aqui para você. Deixa seu like e deixa o seu comentário. Eu sempre leio, viu, gente? Então, bora lá? Pegou o material? Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos começar com que assunto, hein, professora Madalena? Vamos começar com a nossa velha e querida tendência pedagógica. Vamos lá. Entre as diversas classificações existentes quanto às tendências pedagógicas, destaca-se a de Lucchesi, que as divide em 2 grupos, liberal e progressista. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem. 1. A pedagogia liberal é composta exclusivamente pela tradicional? Não, gente. Na liberal, nós vamos ter a liberal tradicional, a liberal renovada progressivista, a liberal renovada não diretiva e a liberal tecnicista. Então, não é esse item. Está errado. 2. A pedagogia progressivista é parte da progressista? Não. Liberal renovada progressivista. Então, a progressivista, ela faz parte das liberais. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma pedagogia liberal? Não. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela é progressista. Quando vocês encontrarem progressista na prova, vocês podem fazer a troca mental por crítica. 4. A pedagogia tradicional é um tipo de pedagogia de educação liberal? Sim. O que é pedagogia? Educação. Então, a educação tradicional é um tipo de educação liberal. E 5. A pedagogia libertária é um dos componentes da progressista. Sim, na progressista nós vamos ter 3. A progressista libertária, a progressista libertadora e a progressista crítico-social dos conteúdos. E nós vamos marcar que letra aqui? Nós vamos marcar a letra B, porque nós temos como quantidade de itens certos 2 itens certos, que é o item 4 e o item 5. 2. De acordo com o Libânio, a pedagogia progressista, o que eu disse para vocês? Quando vocês encontrarem progressista na prova, vocês podem fazer a troca mental por crítica. E quando vocês encontrarem liberal na prova, vocês podem fazer a troca mental por não crítica, tá? Vamos lá. De acordo com o Libânio, a pedagogia progressista designa as tendências que, partindo de uma análise crítica da realidade social, sustenta, embasa implicitamente as finalidades sociais e políticas da educação. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que as tendências pedagógicas a que se refere Libânio correspondem a... Então, aqui o item está falando das progressistas. E aqui a gente quer saber quais são as progressistas. A. Liberal, libertadora e crítico-social dos conteúdos. B. Libertadora, libertária e renovada. C. Tradicional, renovada e tecnicista.
D, libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. E, renovada, progressista e libertadora. Qual letra aqui que nós temos todas elencadas aqui que são progressistas? Aqui nós vamos ter a letra D. Então, nós vamos ter a progressista libertária, a progressista libertadora e a progressista crítico-social dos conteúdos. Professora de Deus, eu tenho tanta dúvida de tendências pedagógicas, vou te dar uma dica. Aqui no meu canal nós temos um monte de playlist de tendências pedagógicas. Maratona essa playlist que eu tenho certeza que vai te ajudar a gabaritar as questões de tendências pedagógicas. Maratona, porque tem muita aula de tendência pedagógica. Aliás, é o assunto que eu mais gosto de ministrar. Currículo também eu gosto. Bora lá. 3. A escola nova. A escola nova, ela está dentro das teorias não críticas de Saviani. A escola nova trouxe conceitos e práticas inovadoras com relação à escola tradicional. Uma de suas principais características é a reconhecer que todo aluno tem a capacidade de aprender e, neste sentido, o educador é o responsável final pelo processo de aprendizagem dos alunos. Tá errado, gente. Porque na escola nova, o professor não é o responsável final pelo processo de aprendizagem dos alunos. E quem é? Não posso falar, senão vou responder. B. Considerar que o aluno traz poucos conhecimentos para a escola e, neste sentido, o educador deve planejar sua aula de maneira detalhada. Não, gente, a escola nova não considera isso aqui, que o aluno traz poucos conhecimentos, planejar aula detalhada, não fala nada disso. C. Possibilitar que o aluno entre em contato com diversas técnicas de produção de conhecimento, para que possam ser desenvolvidas habilidades procedimentais. E aí, gente, esse item, ele está certo ou ele está errado? Esse item é característica da escola nova? Me digam aí. Não. Aqui está trazendo diversas técnicas de produção. A escola nova não vai ter como foco característica técnica de produzir conhecimento. D. Considerar o aluno como centro do processo pedagógico, sendo o educador o facilitador das aprendizagens a serem desenvolvidas pelos alunos. E aí, isso é característica da escola nova? Exatamente. Aqui, gente, nós vamos ter como característica da escola nova, ó. Na escola nova, o aluno ele é o centro do processo pedagógico. O professor vai ser o facilitador, o auxiliador. E cabe ao aluno buscar o conhecimento. Conhecimento esse que será ofertado ao aluno de acordo com os interesses, de acordo com as necessidades de cada aluno. Então, lá na escola tradicional, o centro do processo pedagógico era o professor. Na escola nova, o centro muda. O centro do processo pedagógico passa a ser o aluno. Lá na escola tradicional era uma metodologia passiva. Aqui na escola nova é uma metodologia ativa. Gente, hoje nós não vamos ficar relembrando o conteúdo, porque é um simulado, para você testar seu conhecimento. Agora, se você quiser aprender tendências pedagógicas a fundo, eu sugiro que você maratone as minhas aulas aqui no canal, na nossa playlist, tá bom? Tem várias playlists. 4. Agora a questão de planejamento. Há 3 modalidades de planejamento articuladas entre si. Professora, tem aula de planejamento no seu canal? Tem. Esses dias a menina deixou lá. Professora, grava uma aula de planejamento. Eu tinha ministrado a aula de planejamento na semana anterior. Tem que procurar, gente. Vai em vídeos, vai em ao vivo, vai em playlist, vai na fé. Então, 4. Há 3 modalidades de planejamento articuladas entre si. Aqui, gente, isso aqui é Libânio, a banca copiou de Libânio. A. Plano de escola, plano de ensino, plano de aula. B. Planificação. O que é planificação? Planejamento. Plano de formas organizativas e conteúdos. C.
plano avaliativo, plano de ensino, plano de atividades. D, plano da escola, plano de tarefas, plano de aula. E, plano de aulas, plano de curso e plano avaliativo. E aí, gente, Libânio vai dizer que há 3 modalidades de planejamento articuladas entre si. E quais são esses tipos de planejamento que são articuladas entre si? É a letra A. Então, Libânio vai dizer que nós temos o plano de escola, o plano de ensino e o plano de aulas. E essas 3 modalidades de planejamento, elas são articuladas entre si. Elas têm que dialogar, senão o plano de escola vai para um lado, o plano de ensino vai para o outro, o plano de aula vai para outro, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter, ó, plano de ensino para Libânio, plano de ensino para Libânio. Vai ser o plano de curso e o plano de unidade. Então, para Libânio, a gente vai ter essas 3 modalidades de planejamento articuladas entre si. Opa! O plano de escola, o plano de escola, o plano de ensino e o plano de ensino são esses, curso e unidade para Libânio, e o plano de aulas. Então agora nós vamos para a questão de número 5. De acordo com Libânio, outra questão de planejamento. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar, articulando a escola e a problemática do contexto social, articulando a escola à sua realidade. Para que os planos sejam efetivamente instrumentos de ação, é necessário a. Considerá-los um guia de orientação, sim, para que o planejamento seja um instrumento de ação, para que a gente possa colocar ele em prática, o planejamento ele tem que ser um guia que vai orientar a escola. Que apresentem ordem sequencial. E aí, gente, o planejamento ele tem que ter uma sequência? Tem que ter uma sequência. 3. Utilizá-los como documento inflexível. O planejamento é inflexível? Nunca precisou. O planejamento ele é flexível. 4. Que sejam objetivos e coerentes. E aí, gente, o planejamento tem que ser objetivo ou ele tem que sair atirando para tudo que é lado? Tem que ter uma coerência, começo, meio, fim, tem que ter uma coerência, as coisas têm que estar articuladas? Sim, tem que ter coerência. E 5, que estejam isentos de intencionalidade. Errado, porque não existe planejamento isento de intencionalidade. Todo planejamento vai desvelar, vai revelar uma intenção. Não existe educação sem intenção. Bom, então aqui nós vamos marcar a letra D. Os itens 1, 2 e 4 estão corretos. 6. Entre os instrumentos utilizados no processo ensino-aprendizagem, a professora Cida, ao final de cada ciclo avaliativo, realiza uma roda de conversa com seus alunos para discutir as aprendizagens construídas, levando em consideração o desempenho individual, a participação e o interesse nas aulas e também as relações interpessoais vivenciadas e também as atitudes conquistadas. Os alunos avaliam seu próprio desempenho, avaliam o professor e o professor, por sua vez, avalia a turma. Então agora nós vamos, essa questão é uma questão sobre avaliação. Já falamos de tendências, de planejamento, então aqui são os conteúdos mais pontuais, que mais caem nas provas. Então vamos ver qual é a prática de avaliação da Cida. Essa prática de avaliação está associada a quais concepções? 1. Olha aqui a avaliação dela. Os alunos se avaliam, os alunos avaliam o professor avalia a turma, a professora aplica uma roda de conversa,
Ela leva em consideração o desempenho individual, a participação, o interesse dos meninos nas aulas, as relações entre pessoas e as atitudes. Então, essa prática de avaliação está associada a uma concepção democrática, embasada na autoavaliação e no saber fazer dos alunos. E aí, gente? Isso aqui está certinho. A prática da CIDA é uma prática avaliativa, a prática de avaliação da CIDA é uma prática avaliativa democrática e ela leva em consideração o saber fazer dos alunos, a autonomia dos alunos. 2. É uma concepção arbitrária, centrada no exercício de poder e na imposição de ideias da professora sobre o grupo. É assim que a CIDA age? De forma arbitrária, desconsiderando os alunos, exercendo o poder, impondo as suas ideias? Não, essa aqui não é a prática da CIDA. 3. Mediadora, centrada na troca de ideias, troca de pontos de vistas e reflexão sobre o percurso de aprendizagem. É assim que a CIDA age. A avaliação dela é uma avaliação mediadora, centrada na troca de ideias, na reflexão, nos diferentes pontos de vista? É. E 4, é uma concepção conservadora, centrada em momentos pontuais para discussão e classificação de desempenho individual e comportamentos. A avaliação que a CIDA se utiliza é conservadora, pontual, para tudo que hoje é o dia da prova, para classificar o desempenho dos meninos em 5, 4, 3, 2, 1? Não, não é assim que ela avalia os alunos. Então, nós vamos ter aqui como certo os itens 1 e 3. A gente marca a letra E. Questão 7. Segundo Celso Vasconcelos, outra questão sobre avaliação. A avaliação se tornou um dos principais problemas da educação escolar. Basta ver os elevados índices de reprovação e evasão escolar, ou ainda os efeitos de inculcação ideológica. Considerando o posicionamento do autor, é correto afirmar: a. Redimensionar o uso da avaliação do ponto de vista da forma como do conteúdo, ao criar uma nova mentalidade junto aos alunos e aos pais. E aí, gente, o professor Celso Vasconcelos, quando ele diz que a avaliação é um problema muito sério na educação brasileira, porque a gente tem muita reprovação, muita evasão. E aí, considerando essa fala do professor Celso Vasconcelos, é correto afirmar que a gente tem que redimensionar. O que é redimensionar? Dar uma nova dimensão. Redimensionar a avaliação, tanto do ponto de vista da forma como a gente avalia, quanto do ponto de vista do conteúdo que a gente avalia. Para quê? Para se criar uma nova mentalidade entre nós, professores, nos alunos, nos pais. Vamos ver por que não é as demais letras. B. A escola precisa aumentar as exigências em relação às notas para que os alunos valorizem e estudem mais. É isso que está aqui que o professor Celso Vasconcelos defende, que a escola exija notas maiores? Nada disso. C. Montar todo um clima de tensão em cima das provas. Afinal, na sociedade, também é assim. E a escola tem mais é que adaptar o aluno às exigências sociais. Tá fácil, né, gente? Montar um clima de tensão, muito pelo contrário. A gente tem que desmontar essa mística de que a avaliação é um bicho-papão. Não, a avaliação não é um bicho-papão. 2. Ceder às pressões dos pais e de muitos professores, garantindo a manutenção e o modelo escolar
tradicional. Também não é essa letra, não é essa a letra D, né? Garantir, manter uma escola tradicional. A escola tem que ser uma escola crítica, progressista. E supervalorizar as notas, só que já deixou a questão errada. As notas têm que ser valorizadas? Não, gente, a nota não pode ser a alma da avaliação. O professor não pode dar muita nota no início do ano para não perder o controle da turma, que tem uma outra arbitrariedade na letra E. Então, a letra certa é a letra A. Enquanto vocês fazem a questão de número 8, eu tomo água. Vamos lá. A alternativa que melhor relaciona as características de uma boa interação entre professor e aluno no aspecto cognoscitivo é... Bom, então a gente já fez questão de planejamento, tendências, a gente vai fazer um mix aqui. Essa questão aqui é uma questão sobre relação professor-aluno, tá? Processo ensino-aprendizagem. E tem aula de processo ensino-aprendizagem aqui no meu canal? Tem, recentemente, tem umas 2 semanas, eu gravei uma aula de processo ensino-aprendizagem, que a gente faz um monte de questão sobre aspectos cognoscitivos e aspectos socioemocionais. Libânio vai dizer que, entre outros, há 2 grandes aspectos que interferem na relação professor-aluno. Os aspectos cognoscitivos, que são os aspectos do cognitivo, e os aspectos socioemocionais, que vão envolver a questão da afetividade, por exemplo. Então, vamos lá. Letra A. Então, a gente vai marcar a alternativa que melhor relaciona as características da interação do professor e do aluno em relação ao aspecto cognoscitivo. A. Acompanhamento da aprendizagem, avaliação quantitativa, controlar as ações e comportamento dos alunos, afetividade docente. Não é a letra A, porque no aspecto cognoscitivo, afetividade está nos aspectos... Deixa eu limpar aqui. A afetividade é um aspecto socioemocional. B. Avaliação diagnóstica da aprendizagem, exacerbação da autoridade, motivação do empenho, dirigir e orientar a atividade mental dos alunos. Exacerbar a autoridade? Não. C. Bom manejo dos recursos da linguagem, ter um bom plano de aula e objetivos claros, conhecer bem a bagagem cultural dos seus alunos. E aí, meu povo, a letra C para vocês, ela tá certa ou ela tá errada? A letra C está certinha. Tudo que tá aqui, gente, ó, ter bom manejo dos recursos da linguagem, a forma de se comunicar com o aluno, ter um bom plano de aula, ter objetivos claros e conhecer os conhecimentos e saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos. Tudo isso aqui está relacionado aos aspectos cognoscitivos. Os aspectos cognoscitivos são os aspectos relacionados ao cognitivo. É quando a gente elabora um plano de aula, é quando a gente define um objetivo, é quando a gente define um conteúdo, é quando a gente avalia os alunos, por exemplo. Vamos ver por que não é as demais letras. D. Pleno entendimento entre professores e alunos no ambiente de aprendizagem. Seleção e organização de conteúdos curriculares desarticulados à realidade dos alunos. Conteúdo desarticulado? Nananina, não. O conteúdo tem que estar articulado com os 2 pezinhos na realidade dos alunos. Próxima. Letra E. Transmissão de informações, realização de perguntas, formas unidirecionais de comunicação e implementação de objetivos. Bom, também não é essa. Transmissão de informação, forma unidirecional de comunicação, ou seja, só o professor fala. Não, ou só o aluno. Tem que haver processo de comunicação, tem que haver
no mínimo, tem que ser dialógico e não unidirecional, ou seja, só um domina a linguagem, domina a comunicação. Então, aqui nós vamos marcar, a letra, estou perdidinha aqui na mesa. A gente vai marcar a letra C. Gente, é porque eu gravo para tanto lugar, no Gran Cursos, no IMP Concursos, aí cada lugar é uma mesa, aí tem a minha mesa aqui na minha casa, eu fico doidinha com esse tanto de mesa. Questão 9. Avaliar é, essencialmente, questionar, observar e promover experiências educativas que signifiquem provocações intelectuais. Avaliar é propor tarefas desafiadoras, disponibilizando tempo, recursos, condições aos alunos para a construção das respostas. Sobre a avaliação, marque a alternativa incorreta. Gente, a avaliação é um item tão pesado, né, nas provas, se cobra tanto. Inclusive, já tem tempo que eu não gravo uma aula de avaliação. Tem aula de avaliação no meu canal? Tem. Mas eu acho que está na hora de gravar novas aulas de avaliação para vocês. Acho que eu vou gravar. Escrevam aí nos comentários. Quero aula de avaliação. Vamos ver. Bora lá. Sobre a avaliação, marque a alternativa incorreta. A dinâmica da avaliação é complexa, pois necessita ajustar-se aos percursos individuais de aprendizagem que se dão no coletivo e, portanto, em múltiplas e diferenciadas direções. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está certo. A gente não marca porque é para marcar incorreta. B. A utilização exclusiva de provas escritas para decidir a trajetória de estudos do aluno. Deixa de considerar os diferentes estilos e manifestações de aprendizagem. E esse item está certo ou está errado? Este item aqui também está certo. Quando a gente se utiliza exclusivamente de provas, a gente deixa de considerar, tá? A gente deixa de considerar outros estilos e outras formas do aluno manifestar a sua aprendizagem. Então, quando a gente se utiliza de um instrumento só, que pode ser só prova, só seminário, só debate, só estudo dirigido, quando a gente se utiliza de um instrumento só, a gente deixa de considerar outros estilos, outras formas do aluno manifestar a sua aprendizagem. Então, essa tá certa, a gente não marca, porque é para marcar a incorreta. Próxima. A avaliação é um fim em si mesmo. É uma engrenagem no funcionamento didático. Gente, essa é a incorreta, porque a avaliação não é um fim em si mesmo. Ou seja, tudo começa e termina na avaliação? Ela é a alma do negócio? Não. A avaliação é um dos componentes do processo pedagógico, do processo ensino-aprendizagem. Ela não é um fim em si mesmo. A avaliação não se esgota em si mesma. Então, essa é a incorreta. Que vai ser a certa, porque é para marcar a incorreta, né? E vamos ver a D. O processo avaliativo, em sua perspectiva mediadora, destina-se a acompanhar, entender, favorecer a contínua progressão do aluno. E aí, gente, a avaliação mediadora, ela se destina a acompanhar os meninos, a entender os meninos, a favorecer o contínuo crescimento, a contínua progressão do aluno? Sim, essa aqui também está certa. Então, aqui está incorreta, é a letra C. 10. Vamos lá. Qual é o papel da avaliação
no processo de ensino-aprendizagem. É certo que podemos separar o fato de ensinar do fato de ensinar e avaliar. Antes de ensinar, sempre fazemos uma avaliação inicial. São muitos os questionamentos sobre a avaliação. Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa incorreta. A avaliação é utilizada para ajustar ou modificar as atividades em função dos conhecimentos e as dificuldades no início de uma sequência de ensino e de aprendizagem. Então, aqui nessa questão 10, a gente também vai marcar a incorreta. Aqui na letra A, tá certo ou tá errada? A avaliação, estou perguntando para vocês, ela é utilizada para a gente ajustar ou modificar as atividades? Sim. Então, de acordo com os conhecimentos, ou seja, em função dos conhecimentos, de acordo com os conhecimentos, a gente vai modificando e vai ajustando a avaliação. Aí o item continua aqui. A avaliação era utilizada para ajustar ou modificar as atividades em função dos conhecimentos e as dificuldades no início de uma sequência de ensino-aprendizagem. Sim, se a gente observa que o aluno está tendo dificuldades, nós vamos repensar todo o processo ensino-aprendizagem. E como é que a gente fica sabendo ali no início do ano, no início de um processo, se o aluno sabe ou não sabe? Por meio de uma avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é aquela que ocorre no início de um processo. B. Uma prática de avaliação formativa supõe um domínio do currículo e dos processos de ensino e de aprendizagem. E aí, gente, uma avaliação formativa supõe dominar o currículo e os processos de ensino e aprendizagem, para que a gente tenha uma prática de avaliação formativa? Sim, a avaliação formativa requer do professor o domínio do currículo e das formas em que se ensina e que o aluno aprende. Já volto aqui na avaliação formativa, tá? As duas aqui estão certas. C. Ao elaborar uma avaliação, o educador deve observar a contextualização, a interdisciplinaridade e a parametrização. E aí, gente? O item C também está certo. Não quer dizer que essa parametrização vem de parâmetros. Não quer dizer que essa parametrização é para ter os alunos como parâmetro, mas é ter como parâmetro o processo ensino-aprendizagem. Bom, a que está incorreta vai ser a letra D. A avaliação, é para marcar incorreta, a avaliação se restringe ao julgamento sobre o sucesso ou fracasso do aluno e pode ser um conjunto de ações que orientam a intervenção pedagógica. Essa segunda parte está certinha, tá? Essa segunda parte está certinha. A avaliação é um conjunto de ações que vai orientar a intervenção pedagógica. Agora, a primeira parte está errado. A avaliação se restringe a julgar o sucesso e o fracasso do aluno? Não, gente. A avaliação não se restringe a julgar sucesso e fracasso dos alunos. Bom, aqui nessa questão, nós temos a avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? A avaliação formativa é aquela que ocorre ao longo do processo. Ela é processual. E o professor, a avaliação formativa, vai fornecer ao professor informações. O professor vai pegar essas informações e, de posse dessas informações, ele vai fazer as intervenções pedagógicas necessárias para ajustar o percurso
para se não ter problemas lá na frente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a avaliação formativa ela tem como espinha dorsal ocorrer ao longo do processo. Ela tem como objetivo dar informações para o professor, fornecer informações para o professor. E o professor, de posse dessas informações, o professor vai fazer as intervenções pedagógicas necessárias para que os alunos aprendam. Essa é a avaliação formativa. Eu já falei agora há pouco da avaliação diagnóstica, que é aquela que ocorre no início de um processo para a gente poder identificar o nível em que o aluno se encontra, o estágio de desenvolvimento que o aluno se encontra. E a outra avaliação é a somativa. A avaliação somativa é aquela que se preocupa com o resultado, com o processo. É aquela que ocorre ao final de um processo. E aí, relembraram a avaliação? Gente, eu sei que você está gostando da aula, então deixe o seu like e ao final da aula escreva aqui, das 20 questões, quantas você errou, quantas você acertou. E deixe o seu comentário aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para a questão de número 11? Vamos nessa. Os teóricos da pedagogia histórico-crítica, outra questão aqui sobre tendências, afirmam que a dialética é a essência dessa proposta didática. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Nessa concepção didática, que concepção didática? Eu vou colocar aqui em amarelo. Pedagogia, educação, histórico-crítica. Saviani. Professora, tem aula de pedagogia histórico-crítica no seu canal? Tem. Onde? Na playlist de tendências. Vamos lá. Nessa concepção didática, que é da pedagogia histórico-crítica, há um entendimento idealista que se resume no ato de transformar as questões sociais em diálogo, no qual todos têm espaço para expor suas ideias, sem haver uma reordenação teórica destas. A organização teórica é essencial e faz parte do processo em seu desenvolvimento. E aí, gente? Esse item está certo ou está errado? Tem a ver ou não com a pedagogia histórico-crítica? Vamos lá. Primeiro erro aqui, nessa concepção didática, há o entendimento idealista Não. Na pedagogia histórico-crítica, ela tem como base o materialismo histórico-dialético. Ela vai ver a base material, as condições reais, objetivas e concretas, e não as ideais. Outro erro aqui, sem haver uma reordenação teórica dessas questões sociais, se tem que ter uma organização teórica para se desenvolver qualquer processo educativo. Então, não é a letra A. Letra B. Não é possível, tudo à luz da pedagogia histórico-crítica, não é possível a emancipação do sujeito sem que ele se aproprie de conhecimentos historicamente construídos e sistematizados socialmente, tendo como ponto de partida e ponto de chegada a prática social vivida pelo educando, respeitando as 3 fases do método dialético: prática, teoria, prática. E aí, gente? Letra B. Letra B é a certinha. Aqui, à luz da pedagogia histórico-crítica, gente, não é possível emancipar o sujeito se ele não se apropriar dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. Gramsci vai dizer: conhecimento é instrumento de luta.
O aluno tem que se apropriar do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade para que ele possa lutar. E aí o item continua. A pedagogia histórico-crítica, o ponto de partida da nossa aula vai ser a vida dos meninos, vai ser a prática social dos alunos. E o ponto de chegada também vai ser a prática social dos alunos, transformada, modificada. A gente começa, o ponto de partida é a vida dos alunos, é a prática social dos alunos. O ponto de chegada é a vida dos alunos, é a prática social dos alunos, para deixar a vida desses meninos do jeito que é ou para transformar? Para transformar. Próxima. A ideia de praxis. O que é praxis? Praxis é a articulação da teoria com a prática. A ideia de praxis, defendidas pelos marxistas, não se aplica aqui, pelo fato de transformar a educação em um ato político. Essa concepção está mais preocupada com as questões histórico-críticas que com as políticas. Bom, gente, nós estamos analisando à luz da pedagogia histórico-crítica e sim, a ideia de praxis se aplica na pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica, ela busca aliar prática e teoria. Olha aqui, ó, até o final da questão anterior. Prática, teoria, tem que estar tudo articulado. É a praxis. O que é a teoria? Sem a prática? Nada. Teoria sem prática é blá, blá, blá. São palavras soltas ao vento. E o que é a prática sem a teoria? Trabalho alienado. Por que você está dando essa aula? Sei lá. Estava no edital dos meninos. Então, gente, a teoria e a prática, elas são interdependentes. E quando a gente consegue aliar a teoria e a prática, a gente alcança a praxis pedagógica. Vamos lá. Continuando aqui na letra C. A ideia de praxis defendida pelos marxistas não se aplica aqui, como eu disse, se aplica sim à pedagogia histórico-crítica. D. Essa concepção defende a emancipação do educando por meio da retrospectiva histórico-crítica. Por isso, tem como fundamento psicológico as teorias da aprendizagem focadas no estímulo e na resposta. Gente, a tendência que tem como teoria psicológica focada no estímulo e na resposta, no condicionamento operante, é a tecnicista. Estímulo e resposta é a tecnicista. Com Skinner, com a teoria psicológica do condicionamento operante. Estímulo, resposta, reforço. Então, a letra certa é a letra B. Professora, tem aula de tendência tecnicista no seu canal? Tem. Vá lá na playlist e assista a maratona. 12. Quando se faz referência ao fracasso escolar, além de se tentar analisar os fatores que contribuem para o seu surgimento, é necessário conceituar aquilo que viria a ser o seu oposto, a aprendizagem. Acerca dessas informações, assinale a alternativa correta. Outra questão sobre processo ensino-aprendizagem. A aprendizagem é um processo de vinculação que se dá na relação entre o ensinante, o professor, e o aprendente, o aluno. Ocorre, portanto, entre sujeitos, entre
subjetividades. E aí, essa questão está certa? Certinha, meu povo. Então, a aprendizagem é um processo que se dá na vinculação, como diz a questão, entre o ensinante, o professor, e o aprendente, e o aluno. Ou seja, ocorre entre subjetividades. Subjetividade vem de sujeito. B. A aprendizagem tem um caráter objetivo e não implica desejo por parte do aluno. Gente, a aprendizagem tem que levar em conta as subjetividades e implica, sim, em que o aluno tenha desejo em aprender. C. O conhecimento é o resultado de uma construção do sujeito na interação com os objetos. O que é objeto, gente? Conhecimento. Conhecimento. Recomeçar a letra C. O conhecimento é o resultado de uma construção do sujeito na interação com os objetos, na interação com o conteúdo. Por isso, independe da atuação do professor. Não é essa, né? Independe? Claro que depende da nossa atuação. Nós somos os responsáveis pela mediação pedagógica. Vamos ver por que não é a letra D. A aprendizagem é uma construção individual, singular, em que o sujeito única, né? Singular aqui está mais no sentido de única. A aprendizagem é uma construção singular, em que o sujeito se envolve e que independe de seus conhecimentos anteriores, pois basta transformar as informações em conhecimento. Não é a letra D, gente, porque a aprendizagem, ela depende sim dos conhecimentos prévios, depende sim dos conhecimentos anteriores. E vamos ver por que não é a letra E. O problema de aprendizagem não pode ser sintoma de outros conflitos ou ainda de uma inibição cognitiva. Olha, gente, o problema da aprendizagem não pode ser sintoma de outros conflitos. O problema da aprendizagem pode ser, sim, sintoma de outros conflitos. De repente, o menino vê a mãe todo dia apanhando do pai. Ele chega na escola abalado emocionalmente. É um menino que não tem o que comer dentro de casa. Isso está repercutindo na vida dele na escola. Então, o problema da aprendizagem pode ser, sim, sintoma de outros fatores. É sintoma de outros fatores. Ou ainda pode ser uma inibição cognitiva, né? O aluno, às vezes, ele não consegue ainda, né, se expor, não consegue ainda, ele mais quieto, mais introspectivo, ainda não conseguiu, né, digamos, acordar. Então é a letra A. 13. A didática na perspectiva sócio-histórica tem a prática social como ponto de partida. Já fizemos uma questão sobre isso. De todo o processo pedagógico. O que é a prática social, meu povo? A prática social é o conjunto dos saberes escolares, acadêmicos, sociais que o aluno acumula ao longo da sua vida. Em português bem claro. Prática social é tudo aquilo que o aluno chega na escola sabendo. E é daí que nós vamos partir com os alunos. E é daí que nós vamos partir com os alunos. Ou seja, nós vamos começar a nossa aula a partir da prática social, a partir do que o aluno já sabe. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. A prática social imediata do aluno não é tema relevante para o professor. Claro que é. Nós vamos começar da prática social imediata, que é aquilo que o aluno já sabe. B. A relação do conteúdo com a vivência dos alunos está ausente no cotidiano dessa prática pedagógica sócio-histórica. Não está ausente, muito pelo contrário, tá? Aqui na
pedagogia sociohistórico, na didática sociohistórica, os conteúdos estão sim relacionados com a vida dos alunos e não ausentes, estão presentes. C. A preparação do aluno ocorre por meio de uma mobilização para a construção do conhecimento escolar, partindo-se do princípio de que ele nada conhece. Ora, gente, a gente vai partir de onde? Do que ele já sabe da prática social, e não como está aqui, partindo do princípio de que ele nada conhece, muito pelo contrário, partindo do princípio do que ele conhece. D. O conteúdo a ser desenvolvido deve estar vinculado à realidade, uma vez que é socialmente necessário. E aí, gente, esse item aqui, este item é o certo. O conteúdo que nós vamos trabalhar com os alunos, eles têm que estar com os dois pezinhos na realidade dos alunos, porque esse conteúdo, ele é necessário para a sociedade. E vamos ver por que não é a letra E. Devem ser trazidos para a sala de aula apenas as vivências e as experiências que o educador tem sobre o conteúdo a ser trabalhado. Então, a gente tem que levar para a sala de aulas apenas as nossas vivências e as nossas experiências. Cadê as experiências e vivências do educando? Do aluno. O item está errado. Tem que levar para a sala de aula as experiências do professor e do aluno. 14. Gente, hoje eu gravei 5 vídeos lá no meu trabalho. Vai estar horrível hoje, mas vamos lá. Segundo a teoria da aprendizagem significativa, o aluno constrói seu conhecimento de forma significativa na medida em que decora fórmulas e definições necessárias para a sua aprendizagem. Isso aqui é uma aprendizagem tradicional, não é significativa. Repassa aos colegas tudo o que sabe de forma organizada, de forma sistematizada. É assim que ele constrói o conhecimento à luz de uma aprendizagem significativa, repassando aos colegas tudo de forma sistematizada? Não. C. Estabelece relações entre os novos conhecimentos e os seus conhecimentos prévios. E aí, gente? Isso aqui é aprendizagem significativa? É aprendizagem significativa. Ó, vamos lá. Na aprendizagem significativa, ele vai estabelecer relação entre o novo conhecimento e aquilo que ele já sabia. Então, ao estabelecer relação entre o novo conhecimento e o conhecimento que ele já sabia, ele vai fazer a síntese. Ele vai ressignificar esse conhecimento. Vamos ver por que não é a letra D. Memoriza os conteúdos sociais advindos da prática para depois reproduzir. Na aprendizagem significativa, ela não vai primar pela memorização e nem pela reprodução, e sim pela construção do conhecimento. E a letra E, por que não é? Exercita e pratica todos os exercícios propostos pelo professor. Exercitar e praticar todos os exercícios propostos pelo professor, isso não vai tornar a aprendizagem significativa. Então, aqui nós vamos marcar a letra C. A aprendizagem significativa, ela busca estabelecer relações entre o novo conhecimento e aquilo que ele já sabia, e os conhecimentos prévios, para que ele contraponha esses dois saberes
e faça a síntese, a catarse, ressignifique, reconstrua esse conhecimento. Questão 15. Acerca das tendências pedagógicas na prática escolar, julgue. Segundo a tendência renovada, não diretiva, as ações docentes deveriam ser voltadas mais aos problemas psicológicos do que aos problemas pedagógicos. E aí, gente? Diga aí, certo ou errada? Certinho. Aqui na renovada, vou colocar em amarelo, aqui na renovada não diretiva, ela vai se preocupar mais com os problemas psicológicos que o aluno apresenta do que com os problemas pedagógicos ou sociais que o aluno enfrenta. Professora, e a renovada progressivista? Aguarde a questão de número 20, porque na questão de número 20 nós vamos falar da renovada progressivista. Nesta questão nós estamos falando da renovada não diretiva. E sim, na renovada não diretiva vai se enfatizar, os docentes vão ter ações mais voltadas, os professores vão estar mais preocupados com os problemas psicológicos que o aluno enfrenta do que com os problemas pedagógicos ou sociais que o aluno enfrenta. 16. De modo geral, podemos conceber o ensino de duas maneiras. Ou encaramos o ensino como forma de transmissão de saberes, que é uma escola tradicional, ou o entendemos como assinalar caminhos para a aprendizagem. Em cada perspectiva, as preocupações do professor se dirigem para aspectos diferenciados, tendo em vista as concepções de ensino e aprendizagem que as fundamentam. Então, o que o enunciado está dizendo? Que há duas formas da gente encarar o ensino, ou como transmissão de conteúdo igual na tradicional, ou a forma de orientar, como diz a questão, de assinalar caminhos, assinalar método. O que é método? Caminhos, para que o aluno percorra e ele construa o seu conhecimento. Então, vamos à questão. Analise as seguintes afirmativas e assinale aquela que está em desacordo com a abordagem de planejamento que pretende assinalar caminhos para a aprendizagem. Ao planejar, uma preocupação do professor é definir que recursos utilizar para tornar a aula mais interessante e motivadora. E aí, gente, essa ação, definir recursos que deixa a aula mais legal, mais bacana, isso está em acordo ou em desacordo com uma aprendizagem que busca assinalar caminhos? Isso está de acordo. Então, a gente não marca. B. Constituem preocupações básicas no planejamento, considerar o que dizer sobre o tema aos alunos e que exercícios de fixação propor-lhes. E aí, gente, é uma preocupação básica considerar o que a gente vai dizer sobre o assunto, sobre aquele conteúdo e que exercícios de fixação a gente vai propor para o aluno. Isso está em acordo ou em desacordo com uma aprendizagem que busca assinalar caminhos. Isso está em desacordo. E é essa que a gente vai marcar. Vamos ver a letra C. Planejar supõe preocupar-se com a construção de estratégias que favoreçam a interação dos alunos com o conhecimento, com os objetos do conhecimento. Isso aqui também está de
Isso aqui também está de acordo com um ensino que busca assinalar caminhos para a aprendizagem. E vamos ver a letra D. Um aspecto importante do planejamento diz respeito a como recuperar, Um aspecto importante do planejamento diz respeito a como recuperar o que os alunos já sabem a respeito do tema ou outros conhecimentos a ele relacionados. Isso está de acordo ou está em desacordo com uma abordagem de planejamento que busca assinalar caminhos? Isso está de acordo. Então, a única que está em desacordo é a letra D, porque em uma aprendizagem que busca assinalar caminhos, a gente não tem que ficar se preocupando com exercícios de fixação. 17. O plano de ensino é um instrumento de trabalho amplo, genérico, sintético. Serve de marco de referência para as atividades de ensino-aprendizagem. Tem em vista as intenções educativas estabelecidas. Um plano de ensino deve, exceto, menos, a. ter correlação com o projeto pedagógico da escola para garantir coerência e integração das ações. E aí, gente, o plano de ensino ele tem que ter correlação com o projeto pedagógico da escola? Sim. Para quê? Para que as ações, para que se garanta a coerência e que as ações sejam integradas, tanto do projeto pedagógico quanto do plano de ensino. A gente não marca, porque é para marcar o exceto. B. Ter como base o conhecimento da realidade para adequar-se às necessidades e possibilidades dos alunos. E aí, gente, essa letra B, tá certo ou tá errada? O plano de ensino tem que ter como base o conhecimento da realidade? Sim. Para quê? Para que ele seja adequado às necessidades, aos interesses, às possibilidades daquela comunidade. Então, não é a letra B, porque é para marcar o exceto. C. Deve assegurar a unidade do componente curricular. O que é componente curricular? Disciplina, geografia, português, matemática, física. Deve assegurar a unidade do componente curricular e não estabelecer a relação deste com os demais da área, nem garantir uma organização estrutural coerente com as situações de ensino-aprendizagem, pois isso é irrelevante em um ensino significativo. E aí, gente, é essa que nós vamos marcar. Deve assegurar a unidade do componente curricular e não estabelecer relação com os demais componentes curriculares da área. Os componentes curriculares das áreas do conhecimento, eles têm que estar relacionados. Tem mais erro. Não garantir uma estrutura coerente com as situações de ensino-aprendizagem. As situações de ensino-aprendizagem, elas têm que ser bem estruturadas. E aí termina com outro erro. Por isso é irrelevante o ensino significativo. O ensino significativo, ele é irrelevante? Claro que não. O ensino significativo, ele é relevante. O exceto é a letra C. Vamos ver por que não é a letra D. Ser flexível e aberto para permitir a participação de todos os interessados e possibilitar ajustes sempre que necessário. E aí, gente, um plano de ensino, ele tem que ser flexível e aberto? Sim. Para que todos possam participar? Também. E para fazer os ajustes?
sempre que for necessário? Claro. Então, o exceto é a letra C. 18. Sobre planejamento na área educacional, julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Vamos lá. Planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da escola. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a escola, a atividade escolar, a sua realidade e a problemática do contexto social. E aí, este conceito que nós temos, aqui no item 1, é um conceito de planejamento escolar? Sim ou não? Sim, é um conceito de planejamento escolar. O planejamento escolar, ele é o planejamento global da escola. Ele vai envolver um processo de reflexão, de decisão, de organização sobre o funcionamento da escola. 2. Planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constante interação entre professor e alunos e entre os próprios alunos. E aí, isso aqui é um conceito de planejamento de ensino? Sim, isso aqui é um conceito de planejamento de ensino. O planejamento de ensino é um processo de decisão sobre a nossa atuação no nosso dia a dia, no cotidiano do nosso trabalho pedagógico. E no planejamento de ensino, nós vamos ter ações, nós vamos ter situações de constante interação entre professor e aluno e entre os próprios alunos. 3. Planejamento educacional é o processo contínuo que se preocupa para o onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, até porque ninguém planeja o passado, né? Para que o desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades da sociedade quanto às do indivíduo. Isso aqui é um conceito de planejamento educacional no geral, né? Planejamento educacional é um processo que vai se preocupar com o para onde ir. Sim, quando a gente planeja, a gente tem que ter como norte o ponto de chegada, onde a gente quer chegar, o para onde ir. Quais as maneiras que a gente vai, qual o caminho que a gente vai escolher para chegar lá. E o planejamento educacional tem que levar em conta a realidade presente, a situação presente. E tem que levar em conta o que é possível atingir no futuro, de forma que se atenda tanto às necessidades da sociedade quanto às do indivíduo. E aí, nós vamos marcar que letra? Nós vamos marcar a letra E. São 3 conceitos de planejamento que estão corretos. Aqui no meu canal tem muita aula de planejamento também para você, tá? De planejamento participativo, tipos de planejamento, planejamento estratégico. Então, maratona aí. E sempre deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? E inscreva-se no caninho. Inscreva-se, a minha voz está péssima. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Gente, vocês não têm noção de como a minha voz hoje está ruim, viu? Mas vamos lá.
Tá terminando, faltam só duas. Próxima questão. Os itens abaixo apresentam ideias da professora Terezinha Azeredo Rios a respeito da atividade do professor. 1. A ação docente diz respeito à participação na construção coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres, e é fundada no princípio do respeito e da solidariedade, na direção da realização de um bem coletivo. 2. Para que haja uma praxis. O que é praxis? Teoria e prática articulada. Para que haja uma praxis docente competente, não bastam o domínio de alguns conhecimentos e o uso de algumas técnicas. É preciso que a prática seja alimentada, fertilizada pela determinação autônoma e consciente dos objetivos e finalidades. Os itens enumerados correspondem, respectivamente, às dimensões: A. Política e ética e estética. B. Estética e técnica. C. Política e ética e técnica. E D. Técnica, política e ética. E aí, gente? Professora Terezinha Rios vai destacar aí 4 dimensões do nosso trabalho: a dimensão ética, a dimensão política, a dimensão técnica e a dimensão estética, que não tem nada a ver com aparência. A dimensão estética tem a ver com a sensibilidade, com a criatividade. E aqui, vamos lá, vamos analisar a questão. Aqui no item 1, a ação, deixa eu colocar aqui em amarelo. A ação docente diz respeito à participação na construção coletiva da sociedade e ao exercício dos direitos e dos deveres. Que dimensão é essa aqui, que eu coloquei aqui em amarelo? Aqui nós vamos ter a dimensão que está em amarelo, política. Participar na construção coletiva da sociedade, exercer direitos e deveres. Essa é uma dimensão política do nosso trabalho. Vamos continuar a análise. É fundada no princípio do respeito e da solidariedade, na direção de se realizar um bem coletivo. Que dimensão que nós vamos ter aqui? Respeito, solidariedade, realizar um bem coletivo. Isso aqui vai ser a dimensão ética. Agora vamos para o item 2. Para que haja uma praxis, teoria e prática competente, não basta o domínio do conhecimento e não basta usar algumas técnicas. É necessário que a prática seja fertilizada, alimentada pelo aonde a gente quer chegar, seja alimentada pela determinação autônoma e consciente dos objetivos e dos fins. E aí, gente, aqui nós vamos ter a dimensão técnica no nosso trabalho. A gente tem que dominar o conhecimento, dominar as técnicas, a gente tem que saber quais são os objetivos, quais são as finalidades. Então, a gente vai marcar a letra C. E tenham clareza de que a professora Terezinha Rios vai dizer que o nosso trabalho pedagógico está envolto em 4 dimensões, que é a dimensão ética, a dimensão técnica do nosso trabalho, a dimensão política do nosso trabalho e a dimensão estética do nosso trabalho, que, como eu disse, a dimensão estética tem a ver com a sensibilidade e com a criatividade. Última questão da aula de hoje, a questão sobre tendência, mas eu volto
na próxima quinta-feira, esse mesmo bate-horário, 20 horas, para a gente corrigir as outras 20 questões. Não ia ficar uma aula muito longa, ó, já estamos aqui com 1h15 de aulas, não ia ficar muito longa corrigir as 40 questões, né? Vamos lá. Acerca das tendências na prática escolar, julgue o item 20. Na tendência progressista libertadora, o conhecimento é construído por meio de um processo dialógico no qual todos são sujeitos do ato de conhecer. E aí, gente? Qual é o autor aí da tendência progressista libertadora? Paulo Freire. Então, para Paulo Freire, o conhecimento é construído por meio de um processo dialógico? Sim. E para Paulo Freire, todos são sujeitos no ato de conhecer? Todos são sujeitos no ato de aprender. O item está certinho. Bom, eu quero voltar em uma questão, tá? Quero voltar aqui em uma questão para a gente falar para a gente falar da renovada progressivista, tá bom? Aqui, a questão 15 fala da renovada não diretiva. Muitos alunos têm dificuldade nas duas, né? Então, a renovada não diretiva, como está aqui na questão, a renovada não diretiva, ela vai enfatizar os problemas psicológicos em detrimento dos problemas pedagógicos ou sociais. Essa é a renovada não diretiva. Agora, a renovada progressivista, tendência liberal renovada progressivista, ela vai enfatizar mais o cognitivo, mais as habilidades mentais do aluno do que os conteúdos organizados racionalmente. Então, na renovada não diretiva, enfatiza-se mais os problemas psicológicos em detrimento dos pedagógicos e dos sociais. E na renovada, tendência liberal renovada progressivista, a ênfase maior é nas habilidades mentais do aluno, é nas habilidades cognitivas do aluno do que nos conteúdos organizados racionalmente. Bom, gente, temos aqui mais de 1 hora de aula, né? 20 questões. A gente volta na próxima aula com mais 20 questões para a gente fechar o nosso simulado, gente. E aí, responde aí nos comentários o que você achou. Gabaritou? Me diz aí. Gente, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Para de murrinhagem de like, deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e ative o sininho. A gente volta na próxima aula. Gente, um beijo.